Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que acompanha meu canal. Se essa é a primeira vez que você se depara com um dos meus conteúdos, já se inscreva aí no canal e deixe o seu like nesse vídeo. Pessoal, hoje nós vamos tratar aí do processo administrativo, só que no âmbito aí da administração pública do estado do Goiás. Nós vamos tratar da Lei 13.800, que é corriqueiramente aí cobrada nos concursos no estado do Goiás. Vou colocar aqui na tela para vocês. E se você ainda não me segue também no meu Instagram, já vai aqui, ó, me seguindo lá no Alex_concurseiro. Então, vamos aqui para o nosso material. Deixa eu só tirar aqui esta notificação, pronto. Então vamos lá, dando início aqui ao nosso primeira aula sobre processo administrativo, só que no âmbito do estado do Goiás, tá bom? Então, pessoal, essa norma, ela tem por objetivo aí trazer, né, normas básicas sobre o processo ali do administrativo no âmbito do estado, né, no estado do Goiás, seja ali na administração direta e indireta. Vai visar lá a proteção dos direitos dos administrados e também o melhor cumprimento aí dos fins da administração pública, beleza? A aplicação, ela vai se aplicar no âmbito dos poderes legislativo, do judiciário, Ministério Público, né? Quando aí no desempenho da função administrativa. É uma informação fundamental essa daqui, tá bom? Aí outras partes aí que trazem a respeito aí de conceitos, né, que a gente encontra na legislação, e esses conceitos são importantes, né? O que seria um órgão? O órgão é a unidade de atuação integrante das estruturas da administração direta e indireta. É um mero local onde os agentes públicos vão desempenhar aí suas funções, né? Não possuindo aí, por exemplo, personalidade jurídica, tá? Nós temos a entidade que aí sim é dotada de personalidade jurídica e temos a autoridade aí, servidor ou agente, que é dotado de poder de decisão. Os princípios agora relacionados à Lei 13.800, né? A administração pública deverá obedecer aí o princípio da legalidade, finalidade. A finalidade é sempre o bem público, né? O interesse público, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e também o princípio aí nós temos da eficiência, beleza? Nós temos aqui princípios que nós encontramos também no artigo 37 da Constituição, como a legalidade, como a moralidade, né, e a eficiência. Nos processos administrativos serão observados, aí, entre outros, os critérios. Vai atuar conforme a lei o direito, vai atender ao fins de interesse geral, vedando aí, ó, renúncia total ou parcial de poderes ou competências, ressalvadas aquelas que são autorizadas por lei. Vai ter objetividade no atendimento do interesse público, atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro, boa-fé, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses ali do sigilo que são previstas na Constituição. Esse inciso aqui, né, coaduna-se aí com o princípio da publicidade. Nós temos aqui a adequação entre meios e fins, né, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, né, respeitando aqui o princípio da proporcionalidade, por exemplo, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, adotar IA de forma simples, né, suficientes para proporcionar um adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, a garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio, proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as que são previstas em lei, seguimento de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento da sua finalidade pública, sendo vedada a aplicação retroativa, né? Não vai retroagir aí nova interpretação, beleza? Agora nós vamos ver um ponto aí a respeito dos direitos dos administrados. Sem prejuízo de outros ali que sejam assegurados, os administrados têm os seguintes direitos:
Obviamente, ele deve ser tratado com respeito pelas autoridades servidores, né, que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e o cumprimento ali das suas obrigações. Ele ter ciência aí da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, né, ter vista dos mesmos pessoalmente ou também por meio de procuração, legitimamente constituído, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer decisões proferidas. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais aí serão objeto de consideração pela autoridade julgadora, fazer-se assistir facultativamente por um advogado, né, no processo aqui administrativo, ele pode ou não ser auxiliado aí por um advogado, salvo, temos a exceção, quando obrigatória a representação por força de lei. Terão prioridades na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que configure como parte ou interessado, né, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora com tuberculose, esclerose múltipla, neoplasia e por aí vai. Temos diversas doenças que ficam aqui para que você possa visualizar, tá bom? Essa lei do processo administrativo estadual é bem parecida aí em algumas partes com o processo administrativo federal. É quase que um copia e cola da norma, né? Isso aqui nós já encontramos basicamente no início da norma. No processo administrativo federal, por exemplo, isso aqui já nós encontramos mais no final da lei, né? Mas é bem parecido mesmo. A pessoa interessada na obtenção do benefício aí, juntando prova de sua condição, deverá requerer a autoridade administrativa competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas. A prioridade de que trata esse artigo não cessará com a morte aí do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge, né? Do cônjuge aqui, ó, essa palavra significa sobrevivente, né? Companheiro ou companheira em união estável. Deferida a prioridade dos autos, receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Dentre os processos de idosos, dá-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Agora nós vamos aí deveres dos administrados, tá bom? Eles têm como dever, sem prejuízo de outros, né, expor os fatos, conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, ele não pode ter medo aí de, por exemplo, fazer representação contra ilegalidades, né, dos superiores hierárquicos, por exemplo, né, ou de alguma ilegalidade encontrada aí no serviço público, prestar informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Como que vai se dar aí o início do processo, né? Aqui nós temos informações que são bem passíveis de serem cobradas em prova. O processo, pessoal, ele vai se iniciar de ofício, né, ou a pedido do interessado. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, ele deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, identificação do interessado de quem é represente, o domicílio do requerente ou local para o recebimento de comunicações, formulação do pedido com exposição dos fatos e seus fundamentos, data e assinatura do requerente ou do representante, e é vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, tá? Devendo o servidor orientar o interessado quanto aí o suprimento de eventuais falhas. Aí, nos casos de processo eletrônico, o requerimento inicial de interessado não pertencente à administração pública estadual, ele pode ser formulado e inserido eletronicamente no sistema, via assinatura eletrônica, ou ainda ser formulado por escrito, assinado pelo requerente ou representante, digitalizado e inserido no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos em conformidade com a lei específica. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados, né, seguindo um padrão, para os assuntos que importem pretensões que são equivalentes. Quando os pedidos de uma pluralidade aí de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em único requerimento, salvo se existir um preceito, né, legal em contrário. Agora nós vamos ver uma parte relacionada aí aos interessados, tá? Os legitimados, pessoa física ou jurídica, que iniciam como titulares de direitos ou
interesses individuais no exercício do direito de representação, aqueles que se tenham iniciado o processo, né, mas que tenham direitos e interesses que possam ser afetados pela decisão adotada, organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos, as pessoas ou associações legalmente constituídas contra os direitos ou interesses difusos, são capazes para fins de processos administrativos maiores de 18 anos, ressalvada uma previsão especial em ato normativo próprio. Esse artigo 10 aqui, eles podem tentar alterar aí, né, a idade, colocando aí 16, 14 anos, mas você que está vendo esse vídeo aqui vai marcar 18 anos, tá bom? Agora nós vamos aí a respeito da competência. Ela é irrenunciável e ela vai se exercer por órgãos administrativos a que foi atribuída aí como própria, salvo nos casos de delegação, quando você delega a alguém aí, né, a competência, ou quando você chama para si, né, por meio da avocação, legalmente aí admitidos. Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a titulares de outros órgãos quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O disposto nesse artigo aplica-se à delegação de competências dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Não pode ser objeto de delegação. Aqui no processo administrativo estadual nós temos uma hipótese, a decisão aí dos recursos administrativos. O ato de delegação e sua revogação, eles devem ser publicados aí no meio oficial. O ato de delegação vai especificar as matérias e as condições dos poderes delegados e sua duração. O ato de delegação, ele é revogável a qualquer tempo pela autoridade, tá? Delegante, vai ser respeitado os atos praticados ou decisões proferidas na vigência da delegação, excetuados os casos de má-fé ou comprovadamente prejudiciais aí a quaisquer das partes envolvidas no processo. As decisões adotadas por delegação deverão mencionar explicitamente estas qualidades e consideração editadas pelo delegante. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída. Caráter excepcional, tá bom? E seja por motivos relevantes, não por qualquer motivo. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico aí para decidir. Agora, a respeito dos impedimentos e da suspeição. Quem que é impedido aí, né? Vai ser... Então, pessoal, quem que vai ser impedido de atuar no processo administrativo, né? Vai ser o servidor ou a autoridade que tenha um interesse aí direto ou indireto na matéria, tenha participado aí, ou venha participar como perito, testemunha ou um representante, né? Ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o terceiro grau, esteja litigando judicialmente ou administrativamente aí com o interessado ou o respectivo cônjuge ou companheiro. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento, ele deve comunicar o fato à autoridade competente, ele vai deixar ali, né, de atuar, ele vai se abster. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para os efeitos disciplinares e pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser um objeto aí de recurso sem efeito suspensivo. Agora, nós vamos aqui, para a gente finalizar o bloco, ver a respeito aí da forma, tempo e lugar dos atos do processo, tá bom? Eles não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Eles devem ser produzidos por escrito em português, né? No processo administrativo federal, nós temos lá a expressão vernáculo, também é a mesma coisa, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido aí quando houver dúvida de autenticidade. A autenticação dos documentos exigidos em cópias poderá ser feita pelo órgão administrativo ou pelo advogado constituído. À exceção aí do processo eletrônico, o processo ele deverá ter as suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo responsável por sua autuação e em sua tramitação, né? Porque neles inserir aí quaisquer documentos. Os atos administrativos e todos os documentos produzidos pela administração pública que instruírem os processos eletrônicos deverão ser transmitidos, né, armazenados e assinados eletronicamente na forma de lei específica.
Os atos do processo, eles se realizam em dias úteis, horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar aí o processo. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo o adiantamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause um dano aí ao interessado ou à administração. Inexistindo uma disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados ali 5 dias, tá? Podendo esse prazo ser dilatado, né, ser prorrogado até o dobro por motivo justo que seja devidamente comprovado, tá bom? Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando os interessados aí, se outro for o local de realização, tá bom? Então a gente finaliza aqui essa primeira parte da nossa aula sobre o processo administrativo federal, Lei 13.800. E lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, né? Já deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!